Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade, mas hoje vamos para mais um off-topic, sim, porque estamos em época de campanha eleitoral, então de vez em quando eu vou lançar alguns vídeos sobre questões eleitorais, posts também, posts também. Mas enfim, minha gente, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, eu vou assistir um vídeo falando sobre seitas políticas, porque sim, existem diferentes tipos de seita, tá? Inclusive aquela empresa aí que você tem que recrutar mais pessoas para trabalhar, sim, né? Pensa aí os nomes, vai. Também, em alguns casos, em muitos casos, tem uma mentalidade também muito parecida com uma seita, em alguns casos são uma seita, né? Nexium tá aí para não me deixar mentir. Mas enfim, vamos lá. Então hoje eu vou mostrar alguns pontos que eu vi nesse vídeo do que caracteriza uma seita política e como é que você que está aí ainda defendendo Bolsonaro, como é que você está numa seita, sim, minha gente, de seita eu entendo bem, não sou um especialista, mas eu entendo bem. Então vamos lá para os pontos. Então, um dos primeiros pontos, pessoal, é você encontra um propósito em abraçar uma ideologia que se posiciona contra o mal. Observa se você que vota ainda no Bolsonaro, que defende Bolsonaro, observa se você não comprou essa ideia de que, olha só, nós somos bons e os comunistas são malvados, são demônios e a gente tem que evitar de qualquer forma que essas pessoas sequer existam. Porque muitas vezes o discurso é de ódio contra pessoas, né? Eu não recebi, não estou dizendo que todos os bolsonaristas propagam um discurso de ódio, mas eles, né, estão aí junto com muitas pessoas que fazem isso, né? Mas, enfim, também existe a questão de você criar uma sociedade utópica. E isso é interessante porque os bolsonaristas, né, supostamente eles defendem a agenda liberal, né? Tem que privatizar tudo, tem que ter o Estado mínimo, não sei o que, não sei o que. E isso tudo vai funcionar. Isso é uma utopia, tá? Esse negócio de que você vai poder negociar com o patrão, minha gente, não existe. E observa aí como a situação no Brasil tá. A gente já perdeu muitos direitos trabalhistas. Quantas pessoas, seja sincero, seja honesto, se pergunte, quantas pessoas você conhece que estão aí trabalhando de Uber Eats ou iFood ou coisas assim, porque não tem mais trabalho? Quantas pessoas você conhece que perderam o emprego, estão aí sem receber nada, porque não tem, né? As leis trabalhistas mudaram, agora a pessoa tem que se registrar como MEI, não sei o quê. E por quê? Porque os direitos trabalhistas estão sendo perdidos, né? E isso é viver numa utopia de que uma sociedade mais liberal vai beneficiar você que é pobre. Sim, meu querido, você é pobre. E de novo, eu não estou falando isso aqui para humilhar ninguém, porque eu sou pobre também. Sim, eu sou pobre. Fazer uma perguntinha para você. Você pode ficar 5 anos sem trabalhar e sem se preocupar com pagar as contas, com comida, com nada? Poder viajar e fazer as coisas? Não, né? Então você é pobre também. Existem níveis de pobre, né? Tem pessoas que têm uma condição melhorzinha que outras pessoas, mas no fim você é pobre, você não faz parte da classe que toma as decisões no país. Você já foi por algum acaso convidado para uma festa, sei lá, na casa do Paulo Scarf, por exemplo, na casa de um Roberto Justus? Não, né? Então você é pobre, meu amigo, você não faz parte da galera que toma decisão. Então observa se esse governo não está criando essa sociedade utópica, mas que só vai funcionar, né, para os ricos, no sentido econômico, né? E vai ser muito ruim para outras pessoas, porque em geral essa utopia envolve também não existir pessoas homossexuais, não existirem pessoas trans, e essas pessoas só querem existir. Mas enfim, esse é assunto para um outro vídeo, tá? Os seus pontos de vista são definidos e reforçados por um seleto grupo de pensadores, líderes e outras pessoas que compartilham das mesmas ideias que você. Então, observe que você, meu amigo, que é bolsonarista, observe se você não está aí sempre somente acompanhando e usando material de pessoas que
concordam exatamente com o que você pensa, tá? Às vezes eu peço assim, me manda um link para essa notícia, né? Eu peço para algum bolsonarista que posta alguma coisa, aí ele manda um link da Jovem Pan, que é uma rádio bolsonarista, tá? E ele manda um link, sei lá, de um site desse tipo Terça Livre, esses sites assim, que são todos sites bolsonaristas. Andréia, mas a imprensa, não existe imprensa imparcial, toda imprensa tem um lado. Sim, minha gente, é claro que toda a imprensa tem um lado, mas existem questões éticas que esses sites que vocês mandam não seguem. Esses sites, por exemplo, esse pessoal divulga fake news, coisas que não são verdadeiras, eles fazem você acreditar que são verdadeiros. Mas, enfim, eu não quero me alongar muito nos pontos, eu quero só explicar como isso se aplica no bolsonarismo, tá? Uma outra coisa que eu acho bem interessante, que eles dizem, se você faz parte de uma seita política, é um sinal, você acha que a liberdade de expressão é importante, mas só para você. Quando é uma liberdade de expressão diferente da que você pensa, simplesmente você diz o quê? Não, aí tá errado. Quantas vezes você vê bolsonaristas postarem, sei lá, gente, coisas violentas? Não precisa nem ir longe, gente. O próprio presidente falou, né? Tem que metralhar a petralhada. Porque o PT, para eles, é a esquerda. Para vocês, né? A esquerda é todo mal. Comunismo é maléfico. E às vezes muitos de vocês nem não sabem o que é comunismo. Mas eu entendo, vocês compraram a ideia, né, que foi passada para vocês. Então eu convido vocês a simplesmente pesquisarem, mas pesquisarem fora do conteúdo que é produzido por pessoas, né, que pensam exatamente como você. E, de novo, isso é uma característica de seita. Porque, por exemplo, pessoal, as testemunhas de Jeová, o corpo governante das testemunhas de Jeová, eles dizem, não olhem na imprensa, a imprensa é mentirosa, eles só gostam de postar alguma coisa da imprensa quando favorece eles. A mesma coisa acontece com muitas notícias que são circuladas nos grupos de WhatsApp e Telegram, que simplesmente são notícias falsas, ou quando é de algum jornal, eles citam totalmente fora de contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, pessoal, eu não sei, né? Talvez você que faça parte de grupos bolsonaristas tenha visto aí um tweet do André Valadão, né? Aquele cantor, pastor gospel da Igreja Lagoinha lá. Enfim, ele postou falando que na Colômbia, né? É permitido que as pessoas se casem a partir dos 14 anos. Pessoas de 14 anos podem se casar com pessoas de 18 anos, né? O que é um absurdo. Só que ele falou isso, mas ele esqueceu de mencionar que quando essa lei foi aprovada, foi no final de agosto de 2021, tá? Se eu não me engano, foi final de agosto de 2021. E simplesmente o presidente naquela época, que era o Ivan Duque, era um presidente de direita, ele não era um presidente de esquerda, gente. A esquerda assumiu muito recentemente na Colômbia, tá? A Colômbia sempre teve governos de direita, então essa lei não foi sancionada durante o governo do Gustavo Petro, que é o presidente atual, que é de esquerda. Mas é isso, eles pegam uma notícia que é verdadeira e colocam totalmente fora de contexto para parecer que a esquerda é quem faz essas coisas bizarras e sugerem essas leis bizarras, quando na verdade, nesse caso, foi uma pessoa de direita, tá? Porque veja bem, não estamos dizendo que não existem pessoas de esquerda que são ruins ou que fazem atrocidades, não é isso, pessoal. Mas a gente não tem essa mentalidade tão preto no branco, que é uma mentalidade de seita. Somos nós contra eles, e isso fica muito claro no bolsonarismo. Talvez você não consiga enxergar porque você está lá dentro, mas eu te convido novamente, por favor, pesquise fora, tá, do conteúdo produzido só por pessoas bolsonaristas. Existem muitas informações que não estão chegando até vocês. Uma outra coisa é a mera presença de alguém que discorda de você é considerado como ameaçador ou
simplesmente danoso, né? É prejudicial para a comunidade. E a gente vê isso muito claramente, pessoal. Quantas notícias a gente já teve até agora de pessoas que disseram que vão votar no PT, tá? E simplesmente foram assassinadas por alguém que vota no Bolsonaro. Então se pergunte, né? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que votam no Bolsonaro são assassinas, não é isso. Mas que está acontecendo, né, frequentemente esse tipo de assassinato. E é sempre de um lado contra o outro, tá? E sim, vocês vão ver notícias de alguém do PT, sei lá, batendo em alguém do bolsonarismo, tá? Vamos dizer assim. Só que eles vão editar, eles não vão mostrar que aquilo foi uma reação. Porque eu já vi vídeos assim, né? Que a pessoa reage a uma agressão anterior. E aí eles dizem que as pessoas do PT são violentas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E só mais uma coisa, gente, eu não sou petista, tá? Mas existem as razões pelas quais eu vou votar no Lula no segundo turno, porque a gente precisa de alguém que, pelo menos, sabe, consiga dialogar e pensar nas outras pessoas. Mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? O de agora é só para você que é bolsonarista e por acaso tá aqui vendo esse vídeo. Uma outra coisa esse grupo procura ter unanimidade nas suas opiniões. E todo mundo que discorda é tratado como desleal ou uma pessoa, né, uma pessoa não grata. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com Sérgio Moro, a Joyce Hasselman, quem mais, né? Tiveram outros bolsonaristas também que quando chegou algum momento eles discordaram de alguma coisa, né, com o presidente, eles foram expulsos e começaram a circular várias notícias ruins, né, que na verdade eram fake news sobre essas pessoas aí. Por quê? Porque, veja bem, você não tem a capacidade de discordar, você não pode discordar absolutamente nada do que o líder, né, que é o Bolsonaro e as pessoas que estão ali ao redor deles, porque eles também têm algum certo nível, né, não sei, de poder, mas vamos dizer assim, né? Então, você tem que sempre concordar com esse líder ou esse grupo de líderes. Outra coisa, você sempre enxerga indivíduos por eles serem bons ou maus. Eu falei um pouquinho disso antes, mas pegando de novo, pessoal, esse negócio do comunismo, né? O que é comunismo? Outro dia eu perguntei a alguém que fez um comentário aqui e a pessoa não sabia dizer o que era comunismo. Por quê? Porque vocês foram alimentados com informações pessoais rasas, vazias, são coisas que são... Eu sei que talvez seja difícil de perceber isso e eu não estou aqui culpando, eu estou te convidando de novo a repensar, a pesquisar fora, né, como eu falei, daquilo que circula nos grupos. Mas assim, você vê que existe essa coisa, o que é comunismo. E aí as pessoas ficam assim, o comunismo é ruim. Se a gente apoiar o comunismo, a pessoa, né, os banheiros vão ser unissex, tá circulando aí, gente. Na verdade, não era isso. O negócio era para criar um banheiro extra unissex, não banheiro unissex apenas, um extra. Mas a coisa circulou de uma forma totalmente nada a ver, justamente para se aproveitar do fato de que vocês vão acreditar naquelas notícias ali e não vão pesquisar do lado de fora. Mas então, pessoal, esses são os sinais, tá? De que você está numa seita política e eu espero que eu tenha conseguido fazer você pelo menos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. É isso, até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau.